Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Que prazer imenso é estarmos aqui na casa do Senhor para falarmos da palavra do nosso Deus. E como é maravilhoso nós ouvirmos os ensinamentos que vêm da parte do Senhor para a nossa vida. Então, meus irmãos, é por isso que nós estamos felizes, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, né? E eu quero compartilhar da palavra do Senhor com meus irmãos hoje aqui no livro de Salmos, tá? Abre aí comigo no livro de Salmos, Salmos 34, versículo de número 6, tá? Salmos 34, 6. Abre aí comigo a sua Bíblia, tá? Diz assim a palavra do Senhor: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Vou ler mais uma vez. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Amém, meus irmãos? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, porque eu creio firmemente nas suas palavras, eu creio firmemente nas promessas que o Senhor tem feito ao seu povo, e eu tenho crido que existe um Deus que tem guardado a nossa vida, que existe um Deus que sustenta o universo, a terra e tudo o que existe na terra com a força do seu braço, com a força do seu poder. Mas nós estamos vivendo momentos, irmãos, em que os homens se encontram em grande aflição, momentos em que os homens se encontram em tremenda angústia e tribulações. Grandes tribulações têm cercado a vida de muitos homens, mas tudo isso acontece não é porque não existe um Deus, tudo isso acontece não é porque Deus não liga para o sofrimento dos homens, tudo isso acontece não é porque Deus está alheio ao sofrimento humano, ao sofrimento da humanidade. Não. O sofrimento existe, a aflição existe, a tribulação existe, para que nós venhamos buscar a Deus no momento em que nós estivermos passando por elas. Então, meus irmãos, o Deus a qual nós servimos, Ele é um Deus tão grandioso, tão poderoso, tão majestoso, que não há homem na face da terra que não venha buscar, que não venha clamar, que não venha suplicar a ajuda de Deus sem que Ele deixe de ouvir, sem que Ele deixe de dar ouvido às suas petições, às suas orações. Por mais que para nós pareça demorado a ajuda de Deus, por mais que para nós pareça demorado Ele responder às nossas orações, mas a certeza eu tenho que Deus Ele age no tempo certo e no momento certo e na hora exata. Então, meus irmãos, grande é o Senhor e grande é a sua misericórdia e a sua benevolência. É por isso que mais uma vez nós iremos falar aqui da bondade de Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Por isso que mais uma vez eu tenho prazer de falar de Deus para os meus irmãos, de pregar e mostrar de novo, de uma forma bem objetiva e clara, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que mesmo Ele permitindo as tribulações em nossas vidas, que mesmo Ele permitindo as aflições na nossa vida, ainda assim Ele permanece bom, ainda assim a sua misericórdia jamais se aparta da vida dos homens. Então, meus irmãos, nós precisamos crer, nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos acreditar na força
do seu poder. Porque eu tenho prestado atenção e tenho visto que o gráfico da nossa vida, passa por altos e baixos. Um dia você está bem, outro dia você está mal. Um dia você está feliz, alegre, contente, mas tem dias que você se entristece, se angustia, se atribula. Então, assim é o gráfico da nossa vida, né? Mas quando se trata do nosso homem interior, do nosso espírito, da nossa comunhão com Deus, o nosso homem interior, ele tem que ser renovado dia por dia, como diz a palavra. Então, meus irmãos, quando o homem atenta para as suas dificuldades, para as suas aflições, e ele consegue perceber que Deus, ele existe e que Deus, ele é misericordioso. Quando o homem ele tem essa percepção de entender e saber que Deus, que não há nada impossível para Deus, é nesse momento que ele dobra os seus joelhos, que ele fecha os olhos, é nesse momento que ele clama ao Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, que angústia todos nós iremos enfrentar, tribulações todos nós iremos passar, aflições todos nós um dia teremos que passar pelas aflições. E se você for ver muitas tribulações que os homens enfrentam, eles não podem buscar refúgio em outros homens, porque ainda que eles busquem refúgio em outros homens, eles não podem ajudar. Tem pessoas, irmãos, que eles depositam toda a sua confiança no dinheiro que eles possuem, nos bens que eles adquiriram, mas chega um determinado momento da nossa vida em que o seu dinheiro não pode comprar a sua saúde, em que os seus bens não pode tirar ele de uma situação difícil a qual ele se encontra. É nesse momento que nós temos que ter a sensibilidade, meus irmãos. É nesse momento que nós temos que ter a percepção de que existe um Deus, e nós temos que dobrar o nosso joelho, nós temos que curvar a nossa fronte, e nós temos que suplicar, se humilhar diante de Deus. Irmãos, por que muitos homens hoje morrem nas suas aflições? Por que muitos homens hoje se acabam em tribulações, em angústia, em aflições? Porque simplesmente eles esquecem de clamar aquele que pode fazer todas as coisas, que simplesmente eles esquecem de pedir para aquele que pode resolver toda e qualquer situação da nossa vida. Esse nome se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Filho de Deus. É Ele que foi para Ele que foi dado todo o poder e toda a autoridade que há no céu e na terra. Então, é a Ele que nós devemos recorrer. É a Ele que nós devemos lançar a nossa súplica. É a Ele que nós devemos lançar a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, como diz a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, na aflição, na tribulação, nós agora sabemos o que fazer, porque na pregação passada, a qual o Senhor nos deu, ainda que no Salmos 34, no versículo de número 4, o salmista diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu. O salmista mostra aqui o momento que ele estava passando da sua vida, em que ele estava precisando de ajuda, de alguém que podia lhe acolher, que podia lhe ajudar. Então ele diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu. Mas agora, nesse momento, ele diz, no versículo de número 6, a qual nós lemos: clamou este aflito e o Senhor o ouviu. Então, irmãos, vejam que em todos os momentos da nossa vida, não importa a situação, não importa o tamanho da aflição,
Não importa a agonia que você esteja enfrentando. Uma coisa a palavra de Deus está nos ensinando: você pode buscar a Deus, que Ele irá te acolher. Você pode clamar, mesmo estando em aflição, que o Senhor vai te ouvir, que o Senhor está com os ouvidos atentos para ouvir a tua oração. Então, meus irmãos, nós somos acostumados, às vezes também nós fomos ensinados de uma maneira totalmente errada. Nós achamos que Deus, Ele é o nosso mordomo. Nós achamos que Deus é você dobrar os seus joelhos e você já ter ali em mãos o que você pediu para Deus. Não é assim, não é dessa forma. Lógico que muitos dobram seus joelhos e fazem essa oração para Deus e a resposta logo vem, de imediato. Mas só que tem momentos em nossa vida, irmãos, que nós precisamos insistir na oração, nós precisamos insistir na petição diante do nosso Deus, e nós devemos importuná-lo. É por isso que tem aquela parábola do amigo importuno na Bíblia, lá em Lucas, porque aquilo nos ensina que nós devemos pedir, importunar. Nós temos que pedir com toda intrepidez para Deus, que nós iremos receber o que nós estamos precisando. Então, o salmista nos ensina aqui que se você estiver aflito, aflita, ou angustiado, ou angustiada, você precisa clamar ao Senhor. Você precisa fazer a sua petição a Deus. Nós lemos Salmos 34:6, clamou este aflito e o Senhor ouviu. Irmãos, não há algo mais maravilhoso para o homem quando ele clama e o Senhor ouve. Quando ele se humilha e o Senhor vê a sua humilhação. O que eu estou falando aqui, amados, é de um relacionamento com Deus. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Você precisa se humilhar, você precisa buscar, você precisa ter um relacionamento com o teu Senhor, com o teu Deus. Entenda, Ele é o seu amado. E antes que você o amasse, Ele já te amou. E que uma relação de dois seres que se amam, tem que haver essa aproximação, tem que haver esse relacionamento. Então, meus irmãos, um homem de Deus e uma mulher de Deus, a primeira coisa que tem que haver no coração dele é temor. E Davi, ele tinha temor, tanto que ele temia a Deus, que ele teve 2 oportunidades de matar o rei Saul, o seu principal inimigo que estava lhe perseguindo para tentar tirar-lhe a sua vida. Ele teve 2 oportunidades de tirar a vida do rei Saul, pois ele não tirou, porque ele temia a Deus. Então nós temos que entender, amados, que a própria palavra de Deus nos diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, meus irmãos, nós precisamos buscar a Deus, porque tem irmãos, tem pessoas que mesmo estando dentro da igreja, eles estão sendo afligidos, eles estão sendo atribulados, mas eles têm esquecido de clamar a Deus. Eles pensam que basta clamar uma vez e pronto, Deus já irá resolver o problema. Não, irmãos. Ele age no tempo certo. Ele faz conforme a sua vontade. Ele faz conforme o seu querer. Por que isso? Para mostrar que Ele é Deus, que é Ele que governa a minha e a tua vida, que é Ele que rege a história da nossa vida e não nós. Ele que designa as vontades dele para nós, não é nós que designamos. Então, meus irmãos, no momento da sua aflição, no momento da sua tribulação, clama, Senhor. Eu sei
que o inimigo da tua alma, da tua vida, vai dizer para ti, vai colocar no teu coração: para que clamar se ele não está te ouvindo? Para que clamar se a tua situação continua da mesma forma? Para que clamar que entra dia e sai dia, você permanece do mesmo jeito, as coisas estão piorando? Irmão e irmã que me escuta nesse momento, você precisa apenas clamar, você precisa apenas pedir para Deus. O meu dever e o teu dever ao ser afligido, ao ser afligida, é clamar. E ao clamar, olha o que a palavra de Deus diz: clamou este aflito e o Senhor o ouviu. Quando o salmista diz: e o Senhor o ouviu, ele está dizendo: o Senhor realizou a minha vontade, o Senhor me ouviu, me livrando das minhas tribulações, me livrando das minhas aflições, tirando de mim as angústias, as tribulações a qual eu enfrentava. É isso que a palavra de Deus está dizendo, meus irmãos. Agora, tem pessoas que colocam a sua confiança em homens, tem pessoas que colocam a sua confiança em bispo, em apóstolo, em pastores, menos em Deus. Mas a palavra de Deus está nos ensinando hoje claramente que todo aflito que clama a Deus, Ele ouve. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O relato que nós acabamos de ler, a palavra que nós acabamos de ler é um relato, é algo verdadeiro, irmãos. Quando Davi escreveu isso aqui, ele estava escrevendo de uma forma íntegra, de todo o seu coração. Ele estava escrevendo com gratidão no seu coração a Deus. E ele estava mostrando para nós o caminho. Ele estava mostrando para nós como nos livrarmos das tribulações, como nos livrarmos da aflição. Está sendo afligido? Está sendo afligida? Está passando pelo vale? Está passando pelo deserto? Aqui está o remédio. Aqui está o remédio. Nós acabamos de ler. O que nós devemos fazer ao sermos afligidos? O que nós devemos fazer ao sermos atribulados? Clamou este aflito e o Senhor ouviu. Então, no momento da aflição, da tribulação, clame a Deus, que Ele ouvirá. E esse ouvirá vem com um socorro, como uma resposta à sua oração, à sua petição. Ele diz: clamou este aflito e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Irmãos e irmãs, aqui fala um homem, aqui escreve um homem que sabe o que é ser atribulado, que sabe o que é passar pelo vale da sombra da morte, que sabe o que é viver na escassez, que sabe o que é viver a vida pelo triste. Se você está assim, se sentindo como tua vida estivesse por um triste, aqui está a receita. Clame a Deus e Ele vai te ouvir e irá te livrar de todas as suas tribulações. Se levante agora, irmão. Se levante agora, irmão. Não fique mais parado, não fique mais parada. É momento de você clamar. É momento de você buscar. É momento de você se humilhar, de gemer, de pedir, de clamar a presença de Deus na tua vida. E eu tenho certeza que você vai ver essa palavra se cumprindo em você. Essa palavra se cumprindo na tua família. Essa palavra se cumprindo claramente, para que você venha ver e entender e provar que Deus é bom. Prove, faça essa prova de Deus e veja que Ele é bom. Porque aqui também está na sua frente, aqui também está falando um homem que um dia também esteve aflito, angustiado, e clamou a Deus, e se humilhou na presença de Deus, e suplicou a misericórdia do Senhor. E hoje, para a honra e glória do meu Deus, eu sou livre. O Senhor me livrou de
todas as minhas tribulações, de todas as minhas aflições, de todas as minhas angústias. Hoje eu descanso no Deus Altíssimo. Hoje eu descanso naquele que tudo por mim executa. Faça você o mesmo também. Porque quem está nos ensinando é um homem que sabe o que é ser afligido. É um homem que sabe o que é passar por tribulação. É um homem que sabe o que é ser perseguido, que sabe o que é estar frente a frente, cara a cara com a morte. O salmista Davi. Então ele diz: clamou este aflito e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: não há mais tribulação na tua vida enquanto você clamar ao teu Deus. Quando você colocar os teus joelhos no pó, o teu rosto no pó, e se humilhar na presença do Deus Todo-Poderoso, Ele te livrará das tuas tribulações. Ele te livrará de tudo aquilo que faz você perder o seu sono, que faz você perder a sua paz. Porque eu até entendo, eu até sei que muitos encontram paz tomando alguns remédios. Eu até sei que muitos encontram cura tomando algum remédio. Mas a honra e a glória não é de quem fez o remédio, não é do remédio. A honra e a glória é para aquele que deu sabedoria para o homem fazer o remédio, que é Deus. E a honra e a glória sempre será de Deus. Nunca o homem pode roubar a glória de Deus. Então muitos, para se livrar da tribulação, eles tomam remédio. Para se livrar da dor, eles tomam medicação. É errado, pastor? Não é errado, entenda. Não estou dizendo isso que é errado, não é errado. Mas que também, como não é errado você tomar remédio, mais ainda não é errado você clamar ao Senhor. Você dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, eu estou tremendamente aflita, me livra, Senhor, dessa aflição, por amor do Teu nome, não porque eu mereça, por amor do Teu nome, me livra dessa aflição. Se humilhe na presença de Deus, confesse os teus pecados ao teu Senhor, e Ele com certeza irá te livrar. Ele diz mais no versículo de número 7, olha a bondade de Deus: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quer ainda, irmãos, prova de que Deus é bom? Quer ainda prova de que nós servimos um Deus tremendo, de um Deus que não há nada impossível para que Ele não possa fazer? Quer ainda prova da bondade de Deus? A Bíblia não mente, irmãos. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é fiel. Se eu e você não crermos na palavra do Senhor, nós não vamos crer em palavra de homem nenhum. Não vamos mais crer em ninguém. Porque a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. Então olha que o salmista diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então entendam, irmãos, que quando o salmista diz que acampa ao redor dos que o temem e os livra, ele não está querendo dizer que os anjos do Senhor estão ao teu redor e eles jamais permitirão que você será afligido, que você será atribulado ou atribulada. Não é isso. Pelo contrário, o que a palavra de Deus está dizendo, que ao ser atribulado, ao ser afligido, o Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Ele dá ordem aos seus anjos e Ele acampam ao nosso redor. Para quê? Para nos livrar, para nos proteger. Então, meus irmãos, muitos confiam em carros, muitos confiam em exército, muitos confiam em cavalos, muitos confiam em segurança, em arma, mas nós confiamos no poder do Senhor. Nós confiamos na bondade de Deus para a nossa vida. E não só Davi testemunhou aqui, testificou aqui da bondade de Deus, mas se cada um de vós pudesse colocar nos comentários aqui abaixo
a bondade que Deus já fez na sua vida, você vai ver que não é só Davi que tem prova da bondade de Deus, que não é só eu que tenho prova da bondade de Deus, muitos também, até você que está assistindo também, você também é prova da bondade de Deus. Então, irmãos, provai e vede que o Senhor é bom. Está afligido? Está afligida? Está passando pelo vale? Está sendo atribulado? Atribulada? A sua vida está por um triste? Clame ao Senhor. Clame ao Senhor e Ele te ouvirá. Ele estenderá a sua mão na sua direção e te guardará e te livrará. Não é de algumas tribulações, é de todas as tuas tribulações. Ele mostrará para você, irmão e irmãs que está me ouvindo e me vendo nesse momento, que Ele é na sua vida, que Ele não te abandonará e nem te deixará. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus da Bíblia. É o Deus que quer ter relacionamento com o homem. Não é o Deus que quer prosperar, apenas só prosperar o homem. Não. É um Deus que quer te acumular de bens, de riqueza, e te quer te acumular também da sua presença. Quer mostrar para você o bom e o reto caminho. Quer ensinar para você o caminho que agrada ao teu Deus. Então, meus irmãos, então, minhas irmãs, fique certo de uma coisa, que Deus é bom. Que Deus é bom. Ele é tão bom que não importa o tamanho do teu pecado, não importa o quanto você está distante, afastado ou afastada do teu Deus, o que importa para Deus é quando você é tocado, é quando você é tocada por essa palavra. Porque quando você é tocado, quando você é tocada por essa palavra, o teu coração arde e você se arrepende dos seus pecados. E você se arrepende de ter andado muito tempo distante do teu Deus. Então, você já passa a dar ouvido aos seus ensinamentos. Você já passa a dar crédito para as suas palavras. Provai, meus irmãos, provai, minhas irmãs, hoje, ainda hoje, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que tudo que está acontecendo na tua vida, ainda que você esteja nesse momento chorando, ainda que você esteja nesse momento em agonia, com dores, mas chegará um dia em que você vai olhar para tudo isso que você tem enfrentado, que você está passando, que você está vivendo. Chegará um dia que você vai olhar para tudo isso e vai dizer: realmente o Senhor é bom. Realmente isso me aconteceu, isso sobreveio na minha vida para que eu me apegasse com o Senhor, para que eu buscasse ao Senhor. Prove, meus irmãos, prove e você verá a bondade de Deus na sua vida. Clame, busque, se humilhe, se entregue, coloque o teu joelho, o teu rosto no pó. Se humilhe diante do teu Deus e você verá a força, o poder de Deus na tua vida, meus irmãos. Você verá Ele te usando tremendamente para fazer a sua obra, para levar a sua palavra aos aflitos, aos cativos, aos aprisionados pelo inimigo. Por que Deus faz tudo isso? Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Então, meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja o nome do nosso Deus, porque Ele mostrou mais uma vez, em mais uma pregação, que Ele é bom e que quando os homens te abandonam, que quando aqueles que você tanto confiava não pode fazer nada por você, você ainda pode clamar ao Senhor, você ainda pode confiar no Senhor, que com certeza Ele vai ouvir a tua voz, Ele vai ouvir o teu gemido, Ele vai ver as tuas lágrimas, Ele vai dar ordem aos seus anjos para que eles se acampem ao teu redor. O que é acampar? Fique ali permanentemente
ao teu redor, te guardando, te livrando, te protegendo, para que quando você venha a ser afligido, para que quando você venha a ser atribulado, para que quando você passe pela pior tribulação da sua vida, os anjos do Senhor estão ali te guardando, te livrando, te protegendo, para que você não saia da presença de Deus, para que você continue tendo força para suportar as tribulações, as angústias que sobrevêm sobre a nossa vida. Então, meus irmãos, minhas irmãs, provai e vede que o Senhor é bom. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra maravilhosa no teu coração. Eu me alegro no nosso Deus, eu me alegro no nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e exaltado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Fique na paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.